Olá, meu nome é Daniela Caldeira Costa, eu sou a coordenadora do Laboratório de Bioquímica Metabólica da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu vou ministrar a palestra Explorando os Potenciais Terapêuticos das Plantas Medicinais e Compostos Bioativos na Modulação da Síndrome Metabólica, com uma abordagem científica. E quando a gente pensa em abordagem científica, a gente tem que entender o que é um nível de evidência. O nível de evidência científica é uma medida que indica o grau de confiabilidade e validade das informações obtidas por meio das pesquisas científicas. Essa classificação, então, ela é usada para avaliar a qualidade e a solidez dos resultados de um estudo ou de uma pesquisa. Ela normalmente é ilustrada na forma de uma pirâmide, aonde na base dessa pirâmide nós temos as evidências mais fracas, por exemplo, opinião de especialistas, relatos de caso. Em seguida, a gente tem os ensaios in vitro, os ensaios em modelos animais, estudos clínicos, e no topo dessa pirâmide nós temos as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos randomizados. Em relação às revisões sistemáticas e meta-análises, elas constituem as evidências mais robustas, né? E o que é uma revisão sistemática? Ela é um tipo de estudo que busca avaliar e sintetizar todas as evidências disponíveis sobre uma questão específica de pesquisa, de forma sistemática e transparente. Esse tipo de revisão, ela sempre vai seguir um protocolo pré-definido e rigoroso, que inclui critérios claros para a seleção de estudos, extração de dados e análise dos resultados. Algumas revisões sistemáticas podem conter também o que a gente chama de meta-análise. A meta-análise ela vai utilizar métodos estatísticos para calcular uma medida de efeito global e também avaliar a consistência e a heterogeneidade entre os diferentes estudos. Sendo assim, eu vou mostrar para vocês evidências científicas sobre a ação de fitoterápicos, compostos bioativos e extratos de plantas medicinais dentro desse escopo de nível de evidência. Ou seja, eu vou trazer experimentos, né, em modelos animais, alguns estudos in vitro e inclusive revisões sistemáticas e meta-análise de alguns compostos bioativos, polifenóis, por exemplo, fitoterápicos e alguns extratos de plantas medicinais. Bom, mas se o objetivo, né, é entender como que esses compostos bioativos, extratos de plantas medicinais e fitoterápicos podem modular a síndrome metabólica, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é a síndrome metabólica. A primeira organização a adotar e divulgar esse termo foi a Organização Mundial da Saúde em 1998. Naquela ocasião, eles identificaram alterações no metabolismo dos carboidratos, em particular em relação à diminuição da sensibilidade à insulina em diferentes tecidos-alvo, como principal critério para o diagnóstico da síndrome metabólica. Então, a gente sabe hoje que a síndrome metabólica é um distúrbio multifacetado. Ela é definida por critérios patológicos, incluindo obesidade visceral, hipertensão, dislipidemia e glicemia de jejum alterada. Nós temos diferentes critérios de diagnóstico para a síndrome metabólica. E o que eu vou apresentar hoje são os critérios definidos pela Federação Internacional de Diabetes, a IDF, que define uma pessoa como portadora de síndrome metabólica quando ela apresenta circunferência abdominal excessiva. E esse aumento, né, da gordura abdominal, ela é específica para cada etnia. Então, nós temos aí, né, mulheres com cintura acima de 80 centímetros, homens com cinturas acima de 94 centímetros para europeus, acima de 90 centímetros para americanos, africanos, asiáticos e chineses e acima de 85 centímetros para japoneses. Além disso, a IDF considera, né, que além desse aumento na circunferência abdominal, é necessário dois outros critérios dentre os 4 existentes. Então, o indivíduo, além do excesso de gordura abdominal, ele tem que ter hipertensão arterial, né, com pressão arterial sistólica acima de 130 ou pressão arterial diastólica acima de 85 ou tratamento para hipertensão.
glicemia alterada, maior ou igual a 100 mg por decilitro, ou diagnóstico de diabetes. Triglicerídeos elevados, maior ou igual a 150 mg por decilitro, ou tratamento de dislipidemia. E HDL baixo, menor de 40 mg por decilitro em homens e menor que 50 mg por decilitro em mulheres, ou também se estiver em tratamento de dislipidemia. Bom, mas sabemos, né, que a prevalência da síndrome metabólica ela está aumentando, né, a cada década. Uma meta-análise publicada em 2022 avaliou a incidência da síndrome metabólica em 28 milhões de indivíduos ao redor do mundo e foi constatada uma variação de 12,5% a 31,4%, dependendo dos critérios diagnósticos que foram utilizados. Além disso, os autores viram, né, uma incidência significativamente maior de síndrome metabólica nas Américas e no Mediterrâneo Oriental e correlacionou positivamente com níveis de rendimentos mais elevados. Uma outra meta-análise de 2021 estudou a prevalência da síndrome metabólica em mais de 45 mil pacientes com diabetes tipo 1 e mostrou que mais de 23% dos portadores de DM1 foram diagnosticados com síndrome metabólica. Além disso, a maior prevalência de síndrome metabólica foi observada entre os australianos e a mais baixa prevalência foi observada entre os africanos. A incidência também da síndrome metabólica foi ligeiramente maior em mulheres quando comparados com homens. Uma outra meta-análise que avaliou diferentes países europeus verificou uma incidência mais baixa no Reino Unido e uma alta incidência na Finlândia. Bom, mas quais são os fatores ambientais que podem contribuir para o aumento da prevalência da síndrome metabólica? A gente sabe que os principais fatores que contribuem para a propagação dessa doença são o aumento no consumo de produtos com elevada densidade energética e baixo valor nutricional, associado a baixa ou nenhuma atividade física. Esses alimentos, eles são ricos em ácidos graxos saturados e carboidratos simples, e pobres em proteínas completas, ácidos graxos poliinsaturados, fibra, vitaminas, minerais e outros compostos biologicamente ativos. Como a síndrome metabólica é caracterizada como um grupo de fatores que elevam o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, o manejo, então, ele deve começar abordando cada fator individualmente. Isto pode ser alcançado por vários meios, incluindo o aumento nos níveis de atividade física, a melhoria da dieta e também, claro, o manejo farmacológico. Então, classicamente, isso vai incluir, né? Esse tratamento vai incluir melhora de atividade física, dieta para melhorar a pressão arterial, os níveis de triglicerídeos, de HDL e melhorar a sensibilidade à insulina. Nos últimos anos, muita investigação tem sido dedicada então a questões relacionadas com a prevenção e a gestão eficaz da síndrome metabólica e das doenças crônicas não transmissíveis. O manejo não farmacológico vai envolver então mudanças na dieta e o aumento na atividade física. Assim, os pilares para o manejo não farmacológico da síndrome metabólica são relacionados à tentativa de reduzir a obesidade abdominal, a hipertensão, a dislipidemia e a glicemia alterada ou o estado de diabetes. Bom, e como que os compostos bioativos eles podem, né, ser utilizados, seja na prevenção e ou no tratamento da síndrome metabólica? Então, primeiramente, é importante entender o que são esses compostos bioativos. A RDC da Anvisa de 2018 define uma substância bioativa como um nutriente ou não nutriente consumido normalmente como componente de um alimento, que possui uma ação metabólica ou fisiológica no organismo humano. Essas substâncias bioativas, então, elas vão incluir, por exemplo, polifenóis, carotenoides, fosfolipídios, dentre outros bioativos.
E eu vou chamar a atenção nessa apresentação dos polifenóis. Afinal de contas, os polifenóis são compostos amplamente presentes em diferentes alimentos. Os polifenóis, então, eles possuem vários grupos hidroxila, né, ligado a grupos fenólicos, e a gente sabe que existem muitos tipos de polifenóis e que eles podem ser classificados, né, de acordo com a sua estrutura básica em flavonoides, ácidos fenólicos e não flavonoides. Os flavonoides são os compostos polifenólicos mais abundantes e eles são divididos em 6 subclasses com base em sua estrutura química e atividade fisiológica. Eles podem ser divididos, então, em flavonas, flavonóis, isoflavonas, flavonas, antocianidinas, por exemplo. Também temos os não flavonoides, por exemplo, os estilbenos, as lignanas, a cumarina, como representantes principais, né? A gente sabe que os polifenóis, após o consumo, eles são digeridos, né, no estômago, mas apenas de 5 a 10% desses polifenóis eles são absorvidos diretamente, devido à sua grande estrutura química. Boa parte desses polifenóis chegam ao intestino grosso e podem reagir, se tornarem aí, né, material de substrato para a fermentação das bactérias presentes na nossa própria microbiota. Bom, e como que esses polifenóis, então, eles podem modular, né, esses pilares relacionados à síndrome metabólica? Então, eu vou trazer aqui cada um desses pilares e como que esses polifenóis podem agir nessas situações. Então, primeiramente, né, como que eles podem modular a obesidade? A gente sabe que um fator importante na modulação da massa corpórea é exatamente a relação que a gente tem entre a saciedade e a fome. E a gente tem, então, o que a gente chama de neuropeptídeos anorexigênicos, que vão estar relacionados à sensação de saciedade, e nós temos também a produção de neuropeptídeos orexigênicos, que estão associados à sensação de fome. E esses neuropeptídeos, eles são regulados pela ação de diferentes hormônios, tá? Nessa perspectiva, a gente sabe que os polifenóis, então, eles promovem a produção de metabólitos intermediários, como ácidos graxos de cadeia curta e ácidos biliares, pela própria microbiota intestinal. Esses metabólitos, então, eles vão se ligar aos seus receptores correspondentes e vão, por exemplo, né, regular aí a produção de hormônios como o hormônio GLP-1, o hormônio PYY, que são hormônios produzidos pelas células endócrinas do intestino, que vão transmitir sinais de saciedade ao sistema nervoso central através do eixo, então, intestino-cérebro. Para, né, exatamente regular o apetite. Além disso, né, nós temos aí a produção de triptofano, que pode ser produzido pela enzima triptofano hidroxilase, sob a ação também da nossa microbiota intestinal para produzir o 5-hidroxitriptofano, que também pode transmitir um sinal que vai afetar aí a regulação do apetite no sistema nervoso central. Os polifenóis, eles também, né, podem estar aí regulando a síntese, as vias de síntese do metabolismo lipídico. Então, vários estudos mostram que os polifenóis podem, por exemplo, inibir as enzimas regulatórias responsáveis pela síntese de ácidos graxos, como a acetil-CoA carboxilase e a ácido graxo sintase. Outros estudos mostram que os polifenóis podem inibir vias inflamatórias, inibindo a liberação de LPS, que é um lipopolissacarídeo presente em bactérias gram-negativas. E a gente sabe que esse LPS, essa endotoxina, ela se liga a receptores do tipo Toll-like. No caso aqui, né, estão representados os receptores TLR4. E a ligação do LPS a esses receptores vai induzir a ativação de vias inflamatórias, como a via do NF-κB.
tá? E vários estudos mostram que os polifenóis podem, então, reduzir a liberação de LPS, bem como reduzir a cascata de sinalização relacionada aos receptores Toll-like. Nessa perspectiva, então, os polifenóis, eles podem agir como anti-inflamatórios. Então, aqui à esquerda, a gente vê a ação dos polifenóis inibindo vias inflamatórias, como a via do NKB, a via da JNK, da P38-MAP quinase e da ERK1/2. À direita, a gente vê o oposto, como que uma dieta rica em gordura saturada pode ativar essas vias inflamatórias. Um outro pilar relacionado, a características, associadas à síndrome metabólica é a alteração da glicemia, o indivíduo hiperglicêmico ou até mesmo diabético. E nessa perspectiva, estudos mostram que os polifenóis podem modular a glicemia, tá? Então, mostrando que eles podem melhorar, reduzir, melhor dizendo, a resistência à insulina, que é uma característica central da síndrome metabólica, através de vias de sinalização como a modulação da via da PI3K, tá? Barra HT. Essa é uma via importante para o deslocamento, por exemplo, de GLUT4, permitindo a entrada de glicose dentro da célula. Além disso, os polifenóis também podem estimular a via da AMPK, que vai ser responsável por um efeito antioxidante pela redução da adipogênese, bem como os polifenóis também podem reduzir o deslocamento do NF-κB para o núcleo, reduzindo então a produção de genes inflamatórios e por isso exercendo um efeito anti-inflamatório. Os polifenóis também podem modular a hipertensão, que é outro pilar associado à síndrome metabólica. Esses polifenóis, eles podem aumentar a fluidez de membrana, eles podem inibir a atividade da enzima conversora de angiotensina e aumentar a atividade da óxido nítrico sintase endotelial, levando a um aumento na formação de óxido nítrico e um aumento nos processos de vasodilatação. Sabendo-se que as doenças cardiovasculares elas são um grave problema de saúde pública e são a principal causa de morte no mundo, o colesterol HDL ele também foi identificado como uma das moléculas mais importantes na prevenção dessas doenças cardiovasculares devido às suas propriedades anti-inflamatórias, anti-aterogênicas e antioxidantes. Então, atualmente tem se observado que a manutenção dos níveis saudáveis de HDL não parece ser suficiente para manter uma resposta adequada, que além dos níveis de HDL, também é importante a manutenção da sua funcionalidade. Nessa perspectiva, então, estudos mostram que os polifenóis podem melhorar o transporte reverso de colesterol dado pela HDL. Esses polifenóis também podem aumentar a atividade de uma enzima chamada paraoxonase, ou POM1. Essa é uma enzima antioxidante presente na molécula de HDL e que vai exercer um forte efeito antioxidante. Então, a expressão de POM1 dentro da molécula de HDL reduz, por exemplo, os níveis de LDL oxidada, que é um dos fatores heterogênicos. Além do mais, estudos mostram que os polifenóis são capazes de inibir uma proteína que é denominada proteína transferidora de ésteres de colesterol, que vai ser responsável pela troca de conteúdo entre HDL e VLDL, e o aumento na atividade dessa proteína leva a uma redução de LDL e um aumento de HDL. Sendo assim, os polifenóis eles têm um efeito inibitório sobre essa proteína, protegendo então os níveis de HDL, mantendo os níveis de HDL e evitando o aumento dos níveis de colesterol LDL.
Bom, então, quais são as evidências, né, que nós temos de compostos bioativos em relação aos estudos experimentais? Esse é um trabalho do meu grupo de pesquisa, aonde a gente primeiramente estabeleceu o quadro de síndrome metabólica nos ratos. Então, os nossos ratos foram submetidos a uma dieta high fat, rica em gordura trans, durante 18 semanas. E apesar desses ratos não terem tido um aumento de peso, eles tiveram, né, um aumento da pressão sistólica, um aumento da glicemia, um aumento, né, no tempo de resposta à insulina, um aumento no tempo de resposta, né, à entrada de glicose dentro da célula, um aumento de triglicerídeos tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Então, somente após o estabelecimento das alterações metabólicas inerentes à síndrome metabólica é que nós iniciamos o nosso tratamento com metabólitos da família ômega 3, principalmente EPA, DHA e o óleo de linhaça. Os nossos resultados mostraram, né? A gente teve vários resultados interessantes, eu trouxe aqui apenas uma parte deles, né? Mostrando a importância desses ácidos graxos da família ômega 3 na modulação da expressão de genes lipogênicos. Então, mostrando aqui, por exemplo, que os ratos submetidos a essa dieta high fat tiveram um aumento na expressão da acetil-CoA carboxilase, um aumento da ácido graxo sintase, que são duas enzimas importantes do processo lipogênico, e uma diminuição na atividade da carnitina palmitoil transferase 1, que é uma enzima importante para transportar ácido graxo para dentro da mitocôndria, permitindo a beta-oxidação. Já o tratamento com óleo de linhaça, com EPA e com DHA foi capaz de reduzir a expressão das enzimas lipogênicas e aumentar a atividade da carnitina palmitoil transferase 1, indicando, né, ou pelo menos sugerindo que esses ácidos graxos da família ômega 3 podem inibir o processo lipogênico e aumentar a oxidação de ácidos graxos, o que pode contribuir para a melhora tanto do perfil lipídico e também, né, como um desdobramento, uma melhora na sensibilidade à insulina. Então, o nosso estudo, né, mostrou que o EPA, né, principalmente o EPA, em segundo lugar o DHA e em terceiro lugar o óleo de linhaça, eles foram capazes aí de modular vários metabólitos, né, tanto no tecido adiposo branco quanto no fígado, melhorando então a resposta glicêmica desses animais. E na prática, o que a gente tem de evidências, né? Então eu trouxe aqui um estudo clínico, né, uma revisão que foi feita, né, na última década, entre os anos de 2013 e 2023. Essa foi uma revisão, então, que avaliou o consumo de cacau rico em flavonol nos resultados da síndrome metabólica, tá? Foram então 7 ensaios clínicos randomizados que foram escolhidos para este estudo, né? Houve variação na quantidade, né, de flavonóis e protocianidinas em cada estudo, mas os estudos indicaram, né, que os produtos à base de cacau atenuaram eficazmente os riscos associados à síndrome metabólica. Tá? No entanto, esse efeito variou de acordo com a quantidade, né, de cacau presente, a duração do estudo, né, mas de uma forma geral eles reduziram aí tanto a resposta glicêmica, a pressão arterial e o perfil lipídico desses indivíduos. Um outro estudo também, uma outra revisão sistemática com meta-análise, também mostrou que um maior nível de ácidos graxos da família ômega 3 circulantes estava associado a uma redução significativa no risco de aparecimento de síndrome metabólica. Bom, esses foram alguns exemplos, né, do efeito de compostos bioativos na modulação dos pilares relacionados à síndrome metabólica. E o que a gente tem de evidência em relação às plantas medicinais, né? É importante destacar que as plantas medicinais, né, ela é uma prática antiga
E existem muitas substâncias capazes de gerar benefícios para a saúde, se utilizadas, né, pela via correta e a quantidade adequada, né? Então, as plantas medicinais, elas são utilizadas pela humanidade para o tratamento de doenças há milhares de anos. Mas a gente tem que lembrar que o seu uso deve ser feito com responsabilidade e conhecimento, pois se forem utilizadas de modo errado, pode apresentar mais efeito negativo do que positivo. Lembrando que quando a planta medicinal ela é industrializada para se obter um medicamento, a gente tem como resultado o fitoterápico. Devido, né, tamanha importância da utilização das plantas medicinais no tratamento de diferentes doenças, foi aprovado no Brasil o que a gente chama de Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem como propósito garantir à população brasileira o acesso racional a plantas, né, o acesso racional com segurança a plantas medicinais e fitoterápicos. Tá? Então, uma planta medicinal, ela possui inúmeras substâncias com diferentes efeitos que agem em conjunto para a obtenção, então, do que a gente chama, né, de ação terapêutica, que é o efeito medicinal. Assim, é importante que sejam manipulados e ou fabricados do modo mais apropriado para a obtenção dos efeitos desejáveis e redução dos possíveis efeitos tóxicos. Já os fitoterápicos são os medicamentos, né, feitos com essas plantas. Né? Eles são comercializados em diferentes formas farmacêuticas, como cápsulas, comprimidos, pomadas ou xaropes. E aí eu trouxe para vocês algumas evidências, né, do uso de plantas medicinais. Primeiramente, né, mostrando alguns estudos experimentais. E a primeira planta que eu trago é a silimarina. A silimarina é um extrato bruto da planta Silípium marianum, ou também denominada cardo de leite. Tá? Ela se destaca por o seu efeito antioxidante, anti-inflamatório, antidiabético e antineoplásico. Essa planta ela é nativa da Ásia e do sul da Europa, mas atualmente é encontrada em todo o mundo. O extrato dos frutos e sementes, né, do Silípium marianum é constituído de aproximadamente entre 65% a 80% de silimarina e 20% a 35% de ácidos graxos. A silibina ela compreende a maior parte do extrato de silimarina e é o principal composto ativo. Tá? Bom, este também é uma parte, né, de um estudo do nosso grupo de pesquisa, onde a gente avaliou o efeito do extrato da silimarina em 2 doses diferentes, também na modulação do perfil lipídico de animais que tinham alterações metabólicas compatíveis com a síndrome metabólica. Então, essa é só uma parte dos resultados, mas só para ilustrar que apesar da silimarina não ser capaz de reduzir o perfil lipídico sérico, ela foi capaz de reduzir o acúmulo de triacilgliceróis e colesterol no fígado dos animais que tinham sintomas, né, ou um perfil característico ou compatível com a síndrome metabólica. Uma outra planta medicinal que eu trouxe de exemplo é o zingiber, que ele o zingiber é um gênero da família Zingiberacea. O gênero é constituído por um conjunto de plantas de valor medicinal e culinário conhecido em muitas partes do mundo. O mais conhecido é o gengibre. O gengibre é uma planta herbácea originária da ilha de Java, da Índia e da China. E daí se difundiu, né, para todo mundo. Essa é uma revisão né, que reuniu aí diferentes estudos em vivo, avaliando principalmente o rizoma do gengibre. Então, nós temos aqui efeitos positivos desse rizoma do gengibre em pacientes, né, que tinham também sintomas de síndrome, né, que foram diagnosticados com síndrome metabólica, aonde o tratamento com, né, diferentes doses ou diferentes concentrações desse extrato de gengibre, esses pacientes tiveram uma redução da pressão arterial, uma redução na quantidade de triacilgliceróis, um potente efeito antioxidante,
Tá? Aqui mostrando esses dois últimos estudos, também foram estudos em modelos animais, em ratos, onde também os autores observaram aí uma redução, né, dos triacilgliceróis, colesterol e LDL, um aumento de HDL, um aumento, né, no efeito antioxidante dos animais aí tratados com extrato de gengibre. Bom, então como conclusão, esses autores, né, eles mostraram que o gengibre tem sim um potencial terapêutico. Dados da literatura permitem afirmar então que os rizomas, né, do gengibre possuem uma capacidade de reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos e aumentar a concentração de HDL. Um outro estudo que eu trouxe, né, é relacionado a uma planta chamada de Syzygium cumini, também conhecida como jambolão. Tá? Ela é uma excelente fonte de componentes bioativos, como flavonoides, polifenóis, antioxidantes, ferro e vitamina C. A árvore jamu é uma planta tropical com flor perene e é importante uma planta medicinal da família Myrtácea. O jambolão ele é cultivado principalmente em países asiáticos como Paquistão, Índia, Sri Lanka e Bangladesh. Desde a medicina antiga, ele tem sido utilizado para tratar uma variedade de doenças e atualmente ele é usado principalmente como medicamento para tratar problemas metabólicos, incluindo diabetes, hiperlipidemia, hipertensão, obesidade. Essa revisão, então, trouxe, né, alguns dos efeitos do jambolão na modulação aí dos sintomas relacionados à síndrome metabólica. Então, estudos mostram que o tratamento com jambolão pode reduzir a obesidade, diminuindo a resistência à insulina, diminuindo o processo lipogênico e a lipólise do tecido adiposo, diminuindo a produção do hormônio grelina, que é considerado o hormônio da fome. O jambolão também tem efeito sobre a hipertensão, inibindo também canais de cálcio. O jambolão tem efeito sobre o diabetes, melhorando a expressão de genes relacionados ao receptor de insulina, aumentando o deslocamento do transportador de glicose GLUT4, e ele também age sobre o perfil lipídico, né, aumentando aí o metabolismo do colesterol e diminuindo aí esses processos dislipidêmicos. Em relação a alguns estudos clínicos, eu trouxe para mostrar para vocês o açaí, porque é uma bebida, né, muito consumida no Brasil, principalmente nas últimas décadas. Esse aqui foi um trabalho, então, que avaliou o consumo do açaí nos biomarcadores inflamatórios, nos biomarcadores relacionados ao metabolismo de carboidratos e lipídios em indivíduos com síndrome metabólica. Ele foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. E o objetivo do estudo, então, foi determinar a modulação desses biomarcadores do metabolismo lipídico e glicídico, bem como do estresse oxidativo e inflamação após o consumo de açaí por 12 semanas. Foram utilizados 50 participantes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, com idades entre 18 e 65 anos, apresentando sintomas relacionados à síndrome metabólica. Bom, os resultados não foram muito promissores, né? Os autores não encontraram nenhuma diferença estatística em relação aos parâmetros relacionados ao metabolismo lipídico do placebo em relação ao grupo tratado com açaí durante 12 semanas. Também nenhuma diferença significativa foi observada nos parâmetros relacionados ao metabolismo da glicose. As únicas diferenças observadas foram uma redução da citocina pró-inflamatória interferon gama no grupo tratado com açaí após 12 semanas em relação ao seu basal, ao basal desse grupo, e uma redução do metabólito 8-isoprostano, que é um marcador de dano oxidativo, também após o consumo de 12 semanas de açaí em relação ao basal desse grupo. Sendo assim, os autores, né, concluíram que esse era um estudo piloto
que forneceu apenas uma indicação fraca que o açaí poderia ser benéfico na síndrome metabólica, porque de todos os parâmetros avaliados, ele só reduziu o interferon gama e a quantidade de 8-isoprostano. Entretanto, né, o fato dele ter reduzido uma citocina pró-inflamatória e um marcador de dano oxidativo, isso sugere que ele tem um potencial aí, que pode ser um potencial anti-inflamatório e antioxidante, que pode melhorar aí o perfil de pessoa, né, o perfil metabólico de pessoas com essa doença. E eles julgam que talvez fosse necessário, né, uma dose maior de açaí ou um tempo maior de tratamento para poder identificar efeitos mais proeminentes. Bom, para finalizar, né, essa apresentação de hoje, um ponto que a gente também tem que levar em consideração é que quando a gente fala de planta medicinal, de fitoterápico, de compostos bioativos, né, a gente pensa, né, que aquilo que veio da planta, né, que é aquele produto de origem vegetal, se bem não faz, mal também não faz, né? Então a grande pergunta é: todo produto de origem vegetal, ele é seguro? Então a gente sabe que o uso tradicional de diversas plantas medicinais, baseado em conhecimentos populares, aliada à crença de que, por ser natural, não causa reações adversas, faz com que poucas plantas medicinais fossem avaliadas a fim de comprovar sua eficácia e segurança. Então, como eu falei anteriormente, existe uma crença popular de que um produto natural, se bem não fizer, mal também não vai fazer. Mas essa afirmação não é verdadeira. E é ainda mais preocupante para fitoterápicos irregulares, porque eles podem conter contaminantes como micro-organismos, substâncias tóxicas e mesmo medicamentos sintéticos, né? Contaminação por medicamentos sintéticos. Então, a avaliação da toxicidade, ela deve ser a prioridade dos estudos fitoterápicos, né? Então, o conhecimento, né? O controle de qualidade desde o cultivo, coleta da planta, extração dos seus constituintes, até a elaboração do medicamento final é muito importante, tá? Então, a utilização de extratos de plantas medicinais na terapêutica, ela tem sido dificultada por vários desafios. Primeiro que muitas vezes esses bioativos, eles apresentam baixa biodisponibilidade e problemas de estabilidade. Então, muitas vezes isso justifica o fato que a gente encontra efeitos mais positivos em modelo animal, quando a gente está estudando in vitro, ou quando a gente está estudando em modelo animal, do que quando a gente está em ensaio clínico, né? Por quê? Muitas vezes a absorção de um determinado bioativo ele é maior no rato, no camundongo, do que no ser humano. Sem contar que no ser humano, né, ele não está preso dentro de condições laboratoriais controladas, como o rato, como o camundongo. Então, nós temos diferentes outras variáveis que podem estar interferindo no resultado. Para além disso, há pouca informação sobre a dosagem apropriada ou os regimes de tratamento para as intervenções à base de plantas. Então, é necessário, né, diversos estudos, vários estudos para comprovar a eficácia dessas plantas para a gente ter esse uso popular bem estabelecido. Em 2006, né, baseado nisso, em 2006 foi publicada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, objetivando então ampliar as opções terapêuticas oferecidas aos usuários do SUS, com garantia de acesso às plantas medicinais, fitoterápicos e outros serviços relacionados, com segurança, eficácia e qualidade, tá? Para isso, a Anvisa, ela regulamenta todo o uso de fitoterápicos. Então, todo fitoterápico, para ser comercializado, ele tem que ter o registro na Anvisa. Então, ele tem um registro, conforme vocês estão vendo aqui nessa apresentação. Então, o medicamento fitoterápico, ele recebe esse registro de número 1, tá? Sempre o 1 refere-se ao fitoterápico, seguido desses outros números. É importante verificar se no rótulo tem o registro da Anvisa e ainda é importante entrar no site da Anvisa e ver se esse registro está atualizado, porque muitas indústrias pegam o registro, conseguem o registro, mas ele tem uma validade e aí eles não renovam, não conseguem renovar esse registro. Então, nós temos que ter, né, um cuidado muito grande
em relação às propagandas enganosas, né, que vem aí em relação ao uso dos fitoterápicos e mesmo, né, aos extratos de plantas medicinais. Então, produtos contendo muitas plantas medicinais como substâncias ativas, isso já gera uma desconfiança. Produtos indicados para muitas doenças diferentes ou que indiquem agir em várias partes diferentes do corpo também gera desconfiança. Produtos que não contenham qual que é o farmacêutico responsável na embalagem ou o princípio botânico também gera desconfiança. O uso de palavras ou expressões que não são comuns ou são proibidas em medicamentos, né? Então, medicamento natural, produto natural, isso não pode ser usado porque traz esse confundidor, né? Que é natural, não faz mal, né? Então, isso não pode ser usado. E muitos fitoterápicos vêm com essas chamadas em seus rótulos, né? Medicamento isento de registro, não existe medicamento isento de registro na Anvisa. Então, algumas vezes eles burlam o sistema, né, e colocam aquilo no mercado como um suplemento, um alimento, né, para ficar isento. Mas se ele é um fitoterápico e se ele tem alegação para fins medicinais, ele tem que ter o registro na Anvisa. Então, como mensagem final, é importante a gente saber que, usados da forma correta, as plantas medicinais e os fitoterápicos podem sim auxiliar em várias condições de saúde e favorecer a qualidade de vida da população. Existem sim evidências científicas de diferentes níveis, desde evidências mais fracas até evidências mais fortes, sobre o uso de alguns compostos bioativos e plantas medicinais relacionados na redução dos agravos, né, da síndrome metabólica. Entretanto, o uso complementar, né, em relação aos medicamentos tradicionais deve ser monitorado e acompanhado pelo médico. Gostaria de agradecer, esse é o meu e-mail de contato, as redes sociais e muito obrigada.